Vamos lá. Clima temperado. Clima típico. Só para a gente retomar, né? Estávamos falando aqui da diversidade climática mundial, certo? A gente falou do equatorial, do clima tropical, semiárido, desértico ou árido, subtropical, e estamos agora falando do temperado, certo? Clima temperado. Clima típico das regiões entre os trópicos e os círculos polares. Divide-se em clima temperado continental e oceânico. Ambos contêm como características principal a definição das 4 estações do ano. Contudo, o clima temperado continental possui os invernos rigorosos com abundante queda de neve e os verões quentes, enquanto o clima temperado oceânico apresenta maior regularidade na temperatura e nas precipitações, devido à influência termorreguladora dos oceanos. Nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, encontra-se um clima com características particulares. O verão muito seco, tem chuvas e quente, e o inverno suave e com chuvas, pouco abundantes. Esse clima é denominado Mediterrâneo. Clima frio. Ocorre no Círculo Polar Ártico e apresenta invernos rigorosos, com médias térmicas anuais inferiores a 10 graus Celsius, pluviosidade baixa e precipitação em forma de neve. Clima polar. Clima polar típico de regiões polares, é claro, apresenta temperaturas abaixo de zero durante quase todo o ano. A temperatura média do mês mais quente é inferior a menos 10 graus. Aliás, inferior a 10 graus. Os invernos são muito longos e a queda de neve é um fenômeno constante. Professor, nesses lugares muito frios, assim, Oi? em locais muito frios como estes, há queda de granizo. Pode haver, pode haver. Mas, assim, a foto aqui das casas na Groenlândia, na Dinamarca, é uma visão muito maravilhosa. Eu não sei se seria bom ou se seria ruim, mas com certeza seria muito diferente passar um tempo nesse local. Queria que fosse bom, né? Já que nós passamos bastante tempo no calor. Eu acredito que, pois é, mas é muito frio, temperaturas abaixo de zero também, aquele frio de dor nos ossos. Clima das altas montanhas. As grandes montanhas possuem uma variedade climática da base ao topo, que se assemelha à variedade climática de climas encontrados do Equador até os polos. Essa diversidade, evidentemente, vai depender da latitude onde estiver localizada a montanha. Lembrando aquilo que eu falei, tem coisas na geografia que é na base do depende. Depende. Estamos falando de onde? De uma montanha ali em Quixadá ou de uma montanha na Escócia. A coisa já é diferente. Geralmente, nas áreas mais elevadas, as temperaturas variam de menos 2 graus a menos 10 graus. A queda de neve é constante e as geleiras nos picos montanhosos são eternas. As zonas climáticas globais. A Terra é dividida em algumas zonas climáticas. São elas: zona climática tropical, baixa latitude, conhecida como zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. A zona climática tropical, daí vem o nome tropical, de trópico. A zona climática tropical é a faixa de terras mais quente do mundo. A recepção da radiação solar pela superfície terrestre é mais intensa nessa zona. Os climas que predominam nas zonas
de baixa latitude são o equatorial, tropical, o semiárido e o árido. O Brasil, por exemplo, é um país majoritariamente tropical, pois se encontra quase que inteiramente nessa zona climática, com exceção da região sul e das demais áreas do país, localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Na zona tropical, as estações do ano não são bem definidas. As temperaturas médias geralmente são elevadas, com alto índice de pluviosidade. As diferenças entre o clima tropical, aliás, o clima equatorial e o tropical ocorrem com leve variação da temperatura e da pluviosidade. O clima equatorial possui cerca de 2.000 a 3.000 milímetros de precipitação anual, com a temperatura média em torno de 26 graus e baixa amplitude térmica, diferença entre máxima e mínima temperatura durante um determinado período de tempo. Vocês lembram, né? Amplitude térmica. O quão ampla foi a diferença de temperatura. Ou seja, não há uma grande variação térmica ao longo do ano. Já o clima tropical apresenta médias térmicas maiores que 22 graus, que é o nosso caso, ao longo do ano, com a pluviosidade entre 1.000 a 2.000 milímetros ao ano e baixa amplitude térmica. É quente direto. Professor, âmbito é quando, por exemplo, uma parte do ano está quente e a outra parte está um pouco mais fria. Mais ou menos isso é o equilíbrio de temperatura. Como é, Carmen? Professor, amplitude térmica é o equilíbrio de temperatura, tipo, uma parte do ano é quente, é mais quente, mais ensolarado, enquanto a outra parte já o clima é mais constante. Tipo Você está querendo isso. saber de amplitude térmica? Exatamente. Pronto, exatamente. Olha, a amplitude térmica é a média, a menor temperatura que eu tenho para a maior. Olha só, de 20 graus para 25 graus, eu tenho uma amplitude pequena, né? Eu tenho mais ou menos aqui 20 graus em alguns meses do ano, e em outros meses do ano eu tenho 25. É uma amplitude térmica bem pequena. Agora, em algumas regiões, eu tenho, como por exemplo no deserto, eu tenho 0 graus de noite e tenho 50 graus de dia. A amplitude térmica aí é bem maior, né? É uma amplitude térmica bem alta, no caso. Então, a gente entende a amplitude térmica como sendo a relação entre a menor temperatura que eu estou registrando e a maior temperatura que eu estou registrando durante um determinado período de tempo. Pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser um ano. Depende do que é que você quer definir. A amplitude térmica de hoje, a amplitude térmica do ano daquela região, do Ceará, do Brasil, daquela zona climática, vai depender do que é que você está querendo definir. Mas a amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima temperatura. Entendeu? Entendi. Zona climática temperada. A média latitude. Vamos lá. Localizado entre os trópicos e os círculos polares, o clima temperado... Professor? Oi. Não, desculpa, é que agora há pouco havia travado a imagem e o áudio assim, havia travado, mas está ok agora. Tá bem. O clima temperado predomina no hemisfério norte e em territórios da América do Norte, Europa e Ásia. No hemisfério sul, há poucas terras imersas nessa latitude, o extremo sul da América e da África, Austrália e Nova Zelândia. Essa zona climática é caracterizada pelas temperaturas extremas,
com invernos e verões rigorosos, e as 4 estações do ano bem definidas, apresentando características atmosféricas mais nítidas se comparadas às regiões tropicais. A temperatura média varia bastante de acordo com a localidade, mas fica em torno de 15 graus nos meses mais quentes, e no inverno cai para menos de 3 graus negativos. E a zona climática polar, a alta latitude. As zonas polares, situadas nos círculos polares Ártico e Antártico, possuem as mais baixas temperaturas da Terra. Na Antártida, já se registrou menos 89,2 graus. O frio predomina o ano inteiro, podendo no verão chegar a menos 10 graus e diminuindo para menos 40 durante o inverno. Por conta das médias térmicas, a umidade relativa do ar também é muito baixa. Professor, latitude em relação à distância da linha do Equador, né? Como a gente vê Isso. que for muito próximo, a tendência a ser mais quente. Isso, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. E quanto mais se distancia da linha do Equador e, consequentemente, mais se aproxima das zonas polares, mais frio será aquela região. Por isso, essas temperaturas abaixo de zero nos polos norte e sul. Uhum. O cenário 7, daqui para frente, né, já fica meio evidente que não vai ter muito disso aqui na prova, já que a gente já tem muito conteúdo para colocar. Mas vamos lá. O cenário 7, os estudos meteorológicos. A meteorologia é o estudo dos fenômenos atmosféricos. Os estudos meteorológicos resultam na elaboração de análise e previsão do tempo por meio de boletins que apresentam as condições do vento, da temperatura, da umidade relativa do ar e da precipitação. Os estudos meteorológicos possuem diversas funções. 2 delas são a prevenção de desastres ambientais e a leitura do tempo atmosférico para os trabalhos agrícolas. Abaixo, a maior imagem mostra o furacão Sandy se aproximando da costa estadunidense em 25 de outubro de 2012. Foi capturada pela Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica dos Estados Unidos, a NASA. A imagem menor, dada pelo satélite meteorológico GOES, possui a função de compreender o comportamento de temperatura e deslocamento das nuvens do planeta. Os tons mais vermelhos apontam as menores temperaturas, enquanto os que puxam para o preto indicam as temperaturas mais elevadas da atmosfera. E é interessante também falar que a previsão do tempo, que é o que a gente vai ver agora, ela tem um certo grau de precisão, mas ela não é definitiva. Pode ser que aconteça um fato inesperado que mude o que foi dito na previsão do tempo. Professor, meteorologia, perdão, pode estar ligada a diversos fenômenos, né, como a ventania, perdão, os ciclones, tornados, tsunamis, mas enfim, relacionado a isso, por exemplo, tornados, chuvas, etc. Isso está relacionado à meteorologia? Eu não entendi, tá? Realmente eu não entendi nada. Se você quiser colocar no chat, porque eu não estou conseguindo ouvir a sua voz por conta do barulho externo. Previsão do tempo. A cada minuto, satélites, radares, navios e estações meteorológicos
balões e sondas de várias partes do mundo enviam dados sobre a temperatura, a pressão, a umidade do ar e a direção dos ventos. Com esses dados, os meteorologistas alimentam poderosos computadores para compor um quadro das condições meteorológicas e poder fazer previsões diárias ou ou de até uma semana. Esses dados são de grande importância para que pessoas programem suas atividades cotidianas, como ir à praia, preparar a terra para o plantio, organizar a colheita, desentupir galerias e fazer prevenção em áreas de barreiras. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia é responsável por informar as condições climáticas e temporais do território nacional. Vale lembrar que as previsões do tempo não são totalmente precisas. Elas podem falhar. Deixa eu ver se você pôs aqui. A meteorologia está ligada, por exemplo, a chuvas e tornados? Sim, com certeza. É possível observar, prever a direção de um tornado, para onde ele está indo, para onde ele está, aliás, indo, para que seja, por exemplo, evacuada a população daquela região. E como eu havia dito já para vocês, e o texto confirmou, a previsão do tempo, aliás, ela tem uma certa precisão, certo? Mas não é de 100%. Pode ser que falhe as condições climáticas também. Pode ser que ocorra algo que os meteorologistas não tinham conhecimento no momento em que saiu o boletim. Amanhã não vai chover. Mas uma massa de ar chegou do nada não. Chegou imprevisivelmente e acabou que alterou aquelas condições temporárias, ou seja, alterou o tempo, e choveu. Os meteorologistas disseram, não vai chover, mas acabou chovendo. Não é que eles fizeram por gracinha, é que as condições climáticas mudaram. O tempo mudou. O climograma. Chamamos de climograma o gráfico que registra a temperatura e a precipitação, geralmente ao longo de um ano. Por meio dele, podemos identificar a variação de chuvas e as temperaturas durante os meses do ano. No exemplo do climograma de Cuiabá, a linha vermelha refere-se à variação de temperatura e ao longo dos meses indicados na porção inferior do gráfico em seu respectivo período. A soma pluviométrica total é de 1.434 milímetros de chuva anual. No caso aqui nessa lateral direita. Interferência do homem sobre o clima. Isso daqui, claro que vocês sabem mais ou menos como é. Ao longo da sua história, os seres humanos buscaram formas de tornar sua passagem por esse planeta o mais confortável possível. Diversas tecnologias foram criadas com o objetivo de dominar a natureza e dela retirar recursos para melhorar a vida do homem. No momento atual, a técnica traz transformações com consequências imprevisíveis. Com o robô e o clone, chegamos quase a reivindicar a criação. Contudo, o preço pago por muitos como consequência dessas conquistas para o bem-estar de alguns é muito alto. Ou seja, durante todos esses milhares de anos que o ser humano habita o planeta Terra, lembrando que somos o produto final do processo evolutivo, nós exploramos a natureza da maneira que foi conveniente para que assim pudéssemos, pelo menos alguns, ter a melhor condição de vida. Só que com essa exploração, na maioria das vezes desenfreada,
acabou que gerou consequências não apenas para aqueles que estavam explorando a natureza de uma maneira desenfreada, como também para os outros. Aquele velho ditado, por uns todos pagam, né? Também se aplica aqui. O corte das vegetações naturais, as queimadas visando limpar o terreno para o plantio, desperdício de água em lavouras irrigadas e na criação de gado, além da liberação de poluentes pelas fábricas e por veículos, são algumas das práticas que agridem a natureza e acarretam modificações, tanto no clima local quanto no clima global. Professor, o ar, por exemplo, o ar que nós conhecemos, que nós respiramos, etc., também foi ligado à meteorologia. Aí essas ações humanas aí, que provocam essa mudança, também fazem parte desse processo, né, de interferência. Como é, Caio? Pode repetir, por favor? O ar, ele também está ligado à meteorologia, né? O ar. Essas ações do homem também causam uma certa interferência, né? Não consigo entender, Caio. É o barulho de fora. É por conta do barulho, filho. Não dá para entender o que você está dizendo. Eu só entendi o ar e Só um só. segundo, já volto. Tá. Página 240. Provocando a inteligência humana, a natureza impõe novos e difíceis desafios. O saque e a poluição dos recursos naturais têm ocasionado mudanças drásticas no ambiente global, muitas vezes ocorridas de forma catastrófica. A degeneração da camada de ozônio, o efeito estufa, o aquecimento global, as ilhas de calor, a chuva ácida, a falta d'água, o desaparecimento de vegetações primitivas, a extinção de parte da fauna planetária, o empobrecimento do solo e a desertificação são algumas das consequências mais visíveis e que ameaçam a nossa vida no planeta. Pronto, Laila? Uhum. Pode falar. Se quiser, claro. Não, é que o ar que nós respiramos, que nós conhecemos, ele também está ligado à meteorologia. Aí, com essas mudanças que o homem faz, quer dizer, com essa interferência que o homem faz dessas ações, também haverá uma mudança em relação ao ar, né? Por exemplo, vai estar poluído. Sim, com certeza. Com certeza. Essas queimadas, por exemplo, no Pantanal, estão criando zonas de calor, por exemplo, na região de São Paulo, do Rio de Janeiro, para onde essa fumaça está sendo levada. E isso é visível pelos satélites. Essas ondas de calor, as massas quentes que estão viajando pelo espaço aéreo brasileiro. E também a fumaça das indústrias. Esse tipo de poluição também é visível. A deterioração, aliás, da camada de ozônio. O ozônio se encontra entre 28 km a 30 km de altitude. E, sem ele, a radiação ultravioleta poderia acabar com a vida na Terra. Em virtude do alto nível de poluição, a camada de ozônio está com buracos cada vez maiores, ocasionando uma alta incidência de radiação no planeta. É como se você tivesse um escudo e furasse o escudo, fazendo buracos. Ou a radiação penetra e faz muito mal. Pode causar câncer de pele, pode dar a famosa insolação, dentre outros problemas individuais e coletivos. E, claro, ocasiona um aumento, criação e aumento das áreas das ilhas de calor. Inúmeros gases tóxicos destroem essa camada. Eles são emitidos pela queima de combustíveis fósseis
ou por meio do uso de produtos que possuem gases artificiais. Merecem destaque os óxidos nítricos, os nitrosos, CO2, o CFC, carbono, no caso. Esse último é o mais destrutivo, o CFC. E até certo tempo atrás, quase todos os inseticidas, desse que a gente usa em casa mesmo, tinham CFC. Né? Algumas pessoas nem sabiam o que é que elas estavam colocando no ar da sua casa. Está colocando um dos gases artificiais mais tóxicos que existem. Não é à toa que mata instantaneamente. Os insetos, é claro, mas alguns fazem muito mal à saúde do homem, até que, se eu não me engano, isso já é regulamentado, já faz parte dos regulamentos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nenhum inseticida pode ter CFC. Os impactos causados pelo buraco na camada de ozônio para a vida na Terra são inúmeros. A radiação ultravioleta é a principal causa da incidência de câncer de pele em seres humanos, provocando a morte de milhares de pessoas anualmente. Além disso, ela pode afetar nosso sistema imunológico, diminuindo nossa resistência a doenças e contribui para a redução da produção de alimentos. Pode afetar também os plânctons, plantas e animais microscópicos, ameaçando a vida marinha. Lembrando que os plânctons são os principais produtores de oxigênio do nosso planeta, tá? Os plânctons, as plantas e animais microscópicos são no mar, são os que mais produzem oxigênio no nosso planeta, certo? Produzem mais oxigênio do que consomem. Como é, Taimon? Não, isso que eu queria dizer, que não só a vida marinha, mas toda a vida existente aqui na Terra. Professor, com o aumento da tecnologia, o homem poderá criar uma camada artificial para tampar esse buraco? É mais fácil preservar a camada natural que nós temos hoje. Eu não sei, eu acredito que seria um projeto muito ousado fazer uma camada tão grande assim, né? Um escudo, uma camada artificial. Mas, assim, não sei com qual tecnologia isso seria possível, talvez daqui a 500 anos, já que nós estamos dando enormes saltos na tecnologia, ultimamente. Os saltos tecnológicos que demos de 1500, por exemplo, para 1600 foram pouquíssimos. De 1600 para 1700, pouquíssimos também. De 1700 para 1900 foram saltos tecnológicos razoáveis. De 1900 para 1950, já demos longos saltos tecnológicos. Claro, movidos também pela corrida armamentista, pela corrida espacial, pelas guerras em si. Né? Mas agora sim, de 2005 para 2010, demos saltos tecnológicos absurdos. De 2010 para 2012, tivemos outros saltos, principalmente na inteligência computacional, a performance, os hardwares e os softwares melhoraram de uma maneira inimaginável. A gente saiu de um processamento de 400 MHz para 2,3, 3, alguma coisa GHz. Processadores dual core foram para octa-core, foi para 16 core, uma coisa assombrosa. Talvez daqui a uns 500 anos, porque enfim, seria muita tecnologia para empregar num projeto talvez fosse possível, né? Agora a pergunta que, já que você me fez uma pergunta e eu respondi, eu vou lhe lançar uma outra pergunta. Nesse ritmo de destruição ambiental, Taimon, você acha que a humanidade dura mais quanto tempo?
é duro o suficiente para Nesse parar período, os nesse danos período assim de queimadas e catástrofes, de quanto tempo poluição, vai de emissão de gases, de derretimento das geleiras, de desmatamento, queimada, eu acho que eu não falei, dentre outros. durante por quanto tempo a humanidade vai sobreviver? Quanto tempo a 170, humanidade ainda dura? 150 anos. E Talvez não dê tempo para criar essa tecnologia. Por isso que eu falei. Talvez seja mais interessante dar uma freada nesse processo de poluição para preservar a camada de ozônio. Olha só o tamanho desse buraco aqui. O que era o buraco na camada de ozônio em 79 e em 2014? Me diga, como é que o homem vai criar uma camada artificial, um escudo protetor para substituir essa camada natural? a tecnologia ainda não chegou nesse ponto, mas talvez, sei lá, por Isso meio do aqui café. é maior do que o Brasil, Thalia. É um continente inteiro, o buraco na camada de ozônio. A radiação entra, não é à toa que de uns tempos para cá, realmente eu sou um pouco mais velho do que vocês, um pouco mais velho, realmente a temperatura média do planeta aumentou bastante no sentido de sensação térmica. Você sente que estava fritando 2 horas da tarde, não é esse calor anormal que temos hoje, há 15 anos atrás, não. O processo aumentou bastante esse buraco. Talvez por meio de satélites. É uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar agora, né? Talvez satélites ligados em pontos estratégicos, onde uns se interligassem com os outros, talvez fosse uma coisa interessante. É assim que eu pensei. Mas, assim, é muito remediar, sendo que é melhor prevenir. Porque se a gente parar esse processo, a camada pode se recuperar naturalmente. E o escudo fica lá, sem que nós tenhamos que gastar com isso, sem que mais pessoas tenham que morrer de câncer de pele, por exemplo, por conta disso. Né? Uma mancha que aparece na sua pele pode se tornar um câncer, dependendo do nível de radiação solar que você receba. Aí tem gastos com protetor solar, com óculos solares com filtro, UVA e UVB, e um montão de outras coisas. Sendo que, assim, você não é parte direta no processo de poluição e de ampliação desse buraco da camada de ozônio, mas você sofre com isso. Então, é por isso que é um dever de todos lutarmos contra esse processo de poluição, porque, querendo ou não, ele mata todos nós diariamente, bem devagarinho. Você tira pela qualidade de vida que quem não tem ar-condicionado, né? Tem, num calor desse. A pessoa que não tem ar-condicionado fica num calor insuportável. E o ventilador apenas tira o vento quente de um canto para o outro. O ventilador só sopra o vento quente de um canto para o outro. Pois é, meu ventilador fica aqui direto e tem vezes que eu desligo porque ele está só jogando vento quente. É o efeito estufa. É um fenômeno natural que faz parte de uma das funções da atmosfera. O, o termo estufa se refere a um local onde são, aliás, se refere a um local construído para cultivar espécies vegetais que necessitam de maiores cuidados. Ela pode ser de vidro ou de plástico, materiais que são isolantes térmicos. E o agricultor pode controlar a temperatura dentro do local, por meio da abertura ou do fechamento de janelas. O termo se aplica muito bem ao nosso planeta. Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar se torna calor, quando refletida pela superfície da Terra. Isso explica o fato de a troposfera ser aquecida de baixo para cima. Em outras palavras, o papel da troposfera é absorver o calor gerado pela reflexão da radiação solar pela superfície terrestre. Na troposfera, existem gases que possuem
propriedade de absorver o calor, funcionando como o vidro ou plástico da estufa. Os chamados gases estufa retêm o calor nas baixas altitudes, onde se concentram. Os principais deles são dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, e dióxido de enxofre, SO2. Professor, então basicamente o efeito estufa é um fenômeno no qual diversos gases tendem a, pelo menos procuram diminuir a quantidade de gás e a quantidade de raios solares emitidos na Terra, é isso? Quer dizer, não é Assim, absorver. É isso. a Terra, aqui, deixa eu colocar aqui, aqui, vem a luz solar, bate na superfície, principalmente nos mares, tá? Bate no mar, por exemplo, e o mar funciona como um espelho, reflete essa luz, a luz vem, bate e volta, vem, bate e volta. Nesse volta dela, na troposfera se concentram os gases estufa. Esses gases têm uma propriedade, uma característica de absorver esse calor e concentram esse calor ali. É como cozinhar aquelas carnes no papel alumínio. O calor entra pelo alumínio, que é um bom isolante térmico, e lá dentro fica. É desse jeito que funciona o aquecimento global. O calor bate ali e fica. O aumento da temperatura atmosférica se intensifica pelo efeito dos gases estufa. Por quê? É interessante que haja uma certa quantidade de gases estufa para que haja essa retenção de calor, para que o planeta se mantenha quente. Mas se, por exemplo, tiver muitos gases estufa, a radiação, o calor vai ficar basicamente todinho ali. Não vai adiantar de nada a superfície terrestre refletir uma parte dessa radiação, porque a camada de gases estufa está totalmente fechada. Então, quando bate o calor nela, ele vai concentrar o calor ali e joga para baixo, no caso, em nós. Ah, ok. O efeito estufa é isso. Fenômeno cujos gases absorvem a radiação solar. Mas isso meio que, quer dizer, não vou dizer que adianta tanto, porque isso vai, funciona. Mas é que assim uma parte escapa que é para nós, que é o que nós precisamos, basicamente, é isso? É que nem água. É fundamental para a sua vida, mas se você beber 10 litros todo dia, olha, isso pode dar até um problema no seu intestino, né? Então, assim, calor do sol é importante. Os gases do efeito estufa também, mas até certo ponto. Passou do admissível, como o nome já diz, fica inadmissível, fica exagerado. Então, fazer com que essa camada dos gases estufa seja totalmente fechada, vedada, faz com que a concentração de calor seja muito maior para nós. Certo? Bom, a gente vai encerrar aqui na 241 para a gente voltar na nossa próxima aula falando do aquecimento global. Vou ficando por aqui, a gente se vê na terceira aula, tá bem? Até mais, pessoal. Tchau! Espiritinho, espiritinho, espiritinho.